Já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor. O amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor, O amor de Jesus. Queridos irmãos, irmãs, nesse terceiro dia que a gente pede a intercessão de São Sebastião, padroeiro desta comunidade, nós temos uma rica liturgia. Durante esses últimos dias, a primeira leitura foi nos mostrando a história dos primeiros reis de Israel. Nós estamos vendo a vida do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ontem nós vimos, quando eles entraram na cidade, o povo começou a gritar assim: Davi matou 10.000, Saul só matou 1.000. O rei Saul, ouvindo o povo dizer isso, ele ficou encolerizado, com raiva, com cólera, e a consequência do que ele sentiu foi o desejo de matar o Davi, porque o povo estava gritando. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. O rei pensou assim: o que falta agora para o Davi? Só falta para ele o reino. As pessoas que são mal resolvidas na vida, as pessoas que têm uma fragilidade, uma carência muito grande, é muito perigoso para essas pessoas darem poder para elas. Um exemplo disso é o poder que tinha o rei Herodes, quando foi ameaçado para um menininho que ia nascer, ele mandou matar uma quantidade muito grande de crianças, todas elas com menos de 2 anos. O rei Saul, quando ele ouviu dizer que o Davi tinha matado mais do que ele ficou com inveja, ficou com raiva. Ele não conseguiu trabalhar isso nele. O Davi
fazia parte do seu império. O Davi não era inimigo de Saul. O Davi combatia, como nós vimos essa semana, ele derrotando o gigante filisteu. O Davi fazia parte do reino de Saul, lutava para ele. Mas quando o povo começou a dizer que o Davi tinha matado mais, isso mexeu com ele, mexeu com as estruturas humanas dele, mostrou um rei inseguro, com alguém que combatia com ele. Assim também é muito de nós. Quando ouve o outro dizer que fez algo melhor, às vezes até mesmo da igreja, fica enciumado, e o outro está seguindo o mesmo caminho que nós, de Jesus Cristo. Hoje, na primeira leitura, é o momento que o rei Saul está perseguindo Davi e os homens de Davi. Eles se esconderam então numa gruta, e num determinado momento, o Saul distanciou-se do seu exército e foi fazer as suas necessidades, e ele entrou nessa gruta onde estava o Davi. Os homens de Davi falaram para Davi: é a oportunidade que Deus te deu, trouxe o teu inimigo aqui, aproveita e mata ele. Ele está aqui na gruta sozinho. Às vezes nós também temos a oportunidade, como diz no Antigo Testamento: entre você eu te coloco a vida e a morte, o bem e o mal. Todo momento que a gente vive é sempre momento de discernimento. Eu acredito que nós estamos num tempo que os santos de hoje são aquelas pessoas que conseguem, diante de tantos desafios, discernir, escolher por Deus, pelo bem, pelas coisas certas. O Davi teve a oportunidade de matar o Saul. Os homens de Davi, fazendo a cabeça dele, mata. Davi chega perto do rei, que não vê Davi, e corta apenas um pedaço do manto do rei Saul, e não mata. E diz para as pessoas que estavam com ele: eu não posso matar um ungido do Senhor. Quando Saul saiu da caverna, o Davi saiu atrás gritando e se prostrou diante do rei e disse: ó meu rei, quem é teu inimigo? Eu não sou. Olha o que Deus fez, te colocou em minhas mãos e eu não te matei. Uma prova dessa está aqui: eu cortei um pedaço do teu manto, poderia ter te matado e não o fiz. Nesse momento, o rei Saul enxerga que Davi não é inimigo dele, que ele foi influenciado pelos outros. E o rei então elogia Davi, elogia a bondade de Davi, e até diz a ele que ele será um futuro rei. Assim também deve ser a gente. Diante da possibilidade de você fofocar, de você falar mal, como os soldados de Davi, fale o bem, elogie quem está aí com você. No evangelho de hoje, é a escolha que Jesus fez dos 12 que iriam acompanhar ele mais de perto. Eu pergunto para você: quando você tem que tomar uma decisão difícil na tua vida, quando você tem que fazer uma escolha importante na tua vida, o que você faz? Tem pessoas que, para tomar uma decisão importante, consulta o horóscopo. Tem outras que vão jogar búzio. Tem outras que vão consultar a ciência. Jesus, para escolher, antes de escolher
os 12, ele sobe no monte. Você sabe que na Bíblia, o monte, a montanha, é o lugar da oração, é o lugar de estar próximo de Deus. Jesus subiu no monte para rezar. Jesus subiu no monte da oração para depois escolher os 12 apóstolos. Está dizendo para nós, quando você tem que tomar uma decisão importante, a primeira coisa é rezar. A primeira coisa é falar com Deus, como Ele fez nesse momento da escolha. E Ele escolheu quem Ele quis e chamou 12. 12 na Bíblia lembra as 12 tribos de Israel. Agora, quando Ele escolhe 12, Ele está dizendo, esses são a nova comunidade do povo de Deus, representado por esses 12 que Ele escolheu. Diz que Jesus chamou para ficar com Ele. Vamos prestar atenção nessa parte. Jesus chamou 12 para ficar com eles, depois enviou-os para pregar e depois deu autoridade para que eles expulsassem demônio. Às vezes, a gente corre o grande perigo, nós padres, vocês leigos engajados, de estar na igreja e achar que o bom da gente estar na igreja é fazer coisas. Isso é muito comum, porque todos nós vivemos numa época de muito ativismo, e nós somos vistos pelo que a gente faz. Então por isso que muita gente da igreja gosta de mostrar serviço, e é bom, a gente tem que fazer. Só que a gente pode se esquecer que Jesus nunca chamou ninguém primeiro para fazer. Fazer é uma consequência, vem depois. Se você não souber, e eu também, primeiro a estar com Ele, você nunca vai fazer bem as coisas na igreja. Você vai fazer e vai servir a igreja como um funcionário. Você vai fazer até coisas bonitas, mas como um ativista. Na igreja, como aqui, nós lemos que Jesus chamou 12 para estar com Ele. Então aprenda a entrar mais naquela capela chamada do Santíssimo. Aprenda a rezar mais e estar em comunhão com Deus. Depois, diz o texto bíblico, Ele os enviou para pregar, mas primeiro para estar com Ele. Depois sim, enviou para pregar, enviou e deu autoridade para que eles expulsassem demônios. Ele chamou 12 e aqui vai dar nome. Jesus chama pessoas aqui totalmente diferentes, cada uma de um lugar, cada uma com uma personalidade, e não chamou ninguém pronto. Jesus não chamou ninguém que já era santo, Ele chamou pessoas cheias de defeitos, mas quando eles começaram a seguir, eles foram se assemelhando com Jesus. Chamou 2 irmãos, um chamado Simão, que depois ele vai mudar o nome para Pedro. Chamou o irmão dele, chamado André. Chamaram outros 2 irmãos, Tiago e João. Não sei se alguém aqui se parece com eles. Tiago e João até receberam um apelido, Boanerges. Boanerges significa aquela pessoa que tem um temperamento forte, às vezes explode por qualquer coisa. Jesus chamou esses, os filhos
do Zebedeu. Tanto eles como os outros 2 irmãos, Pedro e André, eram pescadores. Chamou Filipe, Bartolomeu, Mateus. Mateus aqui, se for um judeu muito tradicionalista, acha que Jesus aqui cometeu um escândalo, chamando um homem que era cobrador de impostos, ou seja, era um pecador público, mas se converteu. Tomé, que no finalzinho da vida até duvidou que Jesus veio ali no meio dos 12. Tiago, não aquele Tiago, irmão de João, mas o filho do Alfeu. Tadeu, Simão, cananeu, e Judas, que traiu Jesus. Olha quanta gente igual a gente, imperfeita, com seus tiques, taques, com as suas manias, mas quando começaram a seguir também, vão se tornando pessoas melhores. Hoje, nesse último dia do Tríduo, do mártir São Sebastião, a gente celebra uma outra mártir que viveu na mesma época de São Sebastião, entre os séculos 3 e 4 da igreja, Santa Inês. Jovem, de família romana. Dizem que Inês era uma menina muito linda, por isso muitos a cortejavam para poder se casar com ela. Devia ter em torno de 14, 15 anos, e o filho do prefeito de Roma se encantou com ela, que queria casar com ela de qualquer jeito. Só que Inês tinha feito um voto, uma promessa, e ela consagrou a sua virgindade a Cristo. Falar isso no mundo de hoje, tão sensual, pode até parecer um escândalo. Quem hoje, qual jovem hoje, menina, também se consagra a Jesus? Ela fez isso, recusou tantas propostas que ela teve, de casamentos que queria deixá-la rica, em status social alto. Ela não, porque ela encontrou um valor muito mais alto do que isso. Quando ela não aceitou, esse jovem, o prefeito, a denunciaram, dizendo que ela era cristã. Se você era cristão nessa época, você era preso, você morria. Inês foi assim também. Jogaram ela num prostíbulo para abusarem dela. Ninguém queria, porque conhecia a fama de Inês. O único homem que tentou ficou cego ao tentar abusar de Inês. E mesmo assim, Inês rezou por ele, para que Deus tivesse misericórdia dele e devolvesse a ele a visão. E assim aconteceu. É tanta violência que tentaram contra Inês. Não conseguindo, decapitaram, degolaram ela com uma espada. Inês em grego significa Agnes. Agnes significa pura, casta. Em latim significa cordeiro. Santa Inês foi degolada como um cordeiro. Você sabe que o cordeiro é um animal manso. Inês mansamente entrega a sua vida. No dia de hoje, de Santa Inês, a sua basílica ela fica muito próxima a um colégio brasileiro em Roma. No dia de hoje são levados uns 2 cordeiros que são abençoados nessa basílica, abençoados pelo Papa. Depois o Papa entrega esse cordeiro para as irmãs, que vão fazer com que o cordeiro, ao crescer, tire desse cordeiro que o Papa abençoou a lã deles. Lá, no dia de São Pedro, dia 29, a lã que essas irmãs tiraram do cordeiro, elas fazem os palhos que o Papa
envia para os arcebispos do mundo inteiro. Abençoados no dia de hoje esses cordeiros. Assim também São Sebastião, um soldado romano, mas a gente podia dizer muito mais. Ele é um soldado de Cristo. Não podendo falar de Cristo, ele de modo simples, oculto, como soldado, aqueles que eram presos, ele exercia a caridade. Dava água, consolava, falava de Jesus. Sendo soldado romano, ele foi muito mais um soldado de Cristo. Quando o imperador Diocleciano fica sabendo disso, primeiro tenta convencê-lo a ele renunciar a Cristo, porque para ele isso é uma vitória. Mas Sebastião não renuncia. Ele já tinha ganhado algumas patentes militares, e nós aqui estamos também diante de 2 militares, mas São Sebastião não se vende. Ele prefere a morte, não porque a morte é melhor, mas nunca renunciar a Cristo. Nos dias de hoje, até parece que muitos renunciam a Cristo por qualquer coisa. Olhando para São Sebastião hoje, é para renovar a nossa fé. Conforme a imagem dele, colocam ele num tronco e disparam flechas, muitas flechas, em São Sebastião. O que pensar de um homem flechado? Está morto, não tem mais vida. Esse é o olhar de quem não tem fé, olhar humano. Esse homem está morto, não serve mais para nada. Só que Deus não pensa assim. As flechas não mataram ele. Uma esposa de um outro mártir foi lá pregar o corpo dele para enterrar, e percebeu que ele estava vivo. Levou-o para cuidar dele, e ele se restituiu. São Sebastião, será que ele é bobo? Podia ter dado no pé, curado, vai embora. O que ele fez? Foi diante do imperador de novo, testemunhar que ele era um milagre, testemunhar Cristo. E o imperador não gostou nada disso, e aí manda então matá-lo, apedrejando São Sebastião. Então ele foi nesse momento apedrejado, dado paulada nele, até que ele morresse, que aí foi sepultado ali naquelas catacumbas. Conta uma tradição que no ano 680 pegaram as relíquias de São Sebastião e foram levá-la para uma igreja. Quando eles passaram por Roma, lá estava tendo uma peste e estava matando muita gente. Quando Sebastião passou por lá, os restos mortais deles, todas aquelas pessoas foram curadas da peste. Por isso que ele é o patrono também das epidemias e da peste. E nós que vivemos uma agora, a pandemia do Covid, peçamos a ele a sua intercessão para curar-nos todos nós, e não só ficar curado, porque seria muito pouco, curados para dar testemunhos de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.